O Estado pode prender. A questão é, quando ele tem direito de fazer isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Continua até o final e já se inscreve no canal. Tem uma cela agora, em algum lugar do mundo, onde uma pessoa dorme sem ter sido julgada. E isso não é exceção. É o estado ordinário da maioria dos sistemas penais do nosso planeta. Em países como Argentina, Líbano e Nigéria, mais da metade das pessoas encarceradas ainda não recebeu condenação. Só nos Estados Unidos, mais de 400 mil pessoas aguardam julgamento, presas nesse exato momento, sem condenação. Em todos esses países existe um princípio jurídico que proíbe exatamente isso. Os tratados internacionais garantem esse direito. Só é culpado depois que há uma sentença penal condenatória. A Convenção Americana e o Pacto de Direitos Civis e Políticos garantem, e ainda assim isso não foi consolidado. Nos anos de 1980, um jurista italiano chamado Luigi Ferraioli decidiu que isso não podia continuar. E ele passou décadas construindo um sistema rigoroso, técnico e filosoficamente preciso para que exatamente isso não acontecesse mais. E ele chamou isso de garantismo. Hoje, 40 anos depois, o garantismo é referência obrigatória em defensorias públicas, universidades de direito e tribunais em todo o mundo. Na América Latina, na Europa continental, o garantismo é uma das mais fortes escolas. A pergunta desse episódio não é o que o garantismo diz. A pergunta é por que, com tudo isso, o problema, desde o início, ainda persiste. Em 1975, era na Itália, o país vivia o que ficou conhecido como anos de chumbo da ditadura. Ataques terroristas, sequestros, assassinatos políticos. O Estado responde com legislação de emergência. Suspeitos ficam presos por anos sem julgamento. Confissões são obtidas sob pressão. Luigi Ferraioli é um jovem professor de filosofia do direito em Camarino. Ele observa o que acontece e chega a uma conclusão simples e radical. O sistema penal italiano não está falhando. Ele só está funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. O problema não é a execução, é a arquitetura. Em 1989, Ferraioli publica Diritto e Ragione. O livro tem 1000 páginas. É denso, é técnico, é sistemático, mas a tese central é cristalina. O Estado só pode punir quando cumpre 10 condições precisas. Se uma dessas condições falhar, a punição é ilegítima, independentemente de qualquer outro argumento. Traduzido para o espanhol em 1995, o livro vira uma referência imediata em toda a América Latina, na Espanha, países ibéricos. Países que reformulavam os seus sistemas penais após períodos de autoritarismo. O garantismo penal é um sistema filosófico jurídico que subordina o poder punitivo do Estado a um conjunto de garantias formais e substanciais, derivadas dos direitos fundamentais. A violação de qualquer uma dessas garantias torna ilegítima qualquer condenação, independente da culpa material do réu. Isso não é impunidade, é a lógica que impede o Estado de fazer a prisão de alguém para atingir um fim que ele queira, sem essa pessoa realmente precisar ser punida ou presa. Ferraioli estrutura o garantismo em 10 axiomas, ou seja, o Estado deve cumprir todas essas axiomas para ter o direito de punir. 1. Nulla pena sine crimine. Sem crime, sem pena. Nulla pena sine lege. A pena deve estar prevista em lei anterior ao fato. 3. Nulla pena sine necessitate. A pena só é legítima se necessária. O direito penal mínimo. 4. Nulla pena sine injuria. O fato punível deve causar dano a terceiro. 5. Nulla pena sine actione. Só ato externo é punível, não pensamento, não caráter. 6. Nulla pena sine culpa. Sem dolo ou culpa, sem crime. 7. Nulla pena sine iudicio. A pena exige um processo formal. 8. Nulla pena sine accusatione. Separação entre o julgador e o acusador. Sistema acusatório. 9.
Nulla pena sine probatione. A culpa deve ser provada e o ônus é do Estado. 10. Nulla pena sine defensione. O réu tem direito a contraditar a acusação. Há um conceito do garantismo que é frequentemente mal interpretado. Uma norma pode ser formalmente válida, aprovada pelo legislativo, correto e, ao mesmo tempo, materialmente inválida, por violar garantias constitucionais. Jurista garantista não obedece automaticamente à lei. Ele verifica se a lei é compatível com os direitos fundamentais que a Constituição garante. E essa distinção entre validade formal e validade substancial é o que o permite ao advogado questionar normas que o legislador aprovou, mas que violam garantias superiores. Na prática, o garantismo não é apenas um argumento filosófico. É uma tecnologia processual. Toda vez que o Estado violar um dos 10 axiomas, há nulidade absoluta, não relativa. Isso significa que o argumento pode ser levantado a qualquer tempo, independentemente do momento processual. O garantismo integrado ao direito internacional dos direitos humanos permite invocar a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e precedentes da Corte Interamericana, com argumentos vinculantes em todos os países signatários. O axioma 3, nulla pena sine necessitate, exige que o Estado justifique por que aquela pena concreta é necessária. Isso abre espaço para questionar prisões preventivas que não demonstram um risco concreto e individualizado. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos estabeleceu padrões garantistas precisos na prisão preventiva nos casos Bairri versus Argentina de 2008 e Lopes Álvares versus Honduras em 2006. Esses precedentes vinculam todos os países signatários da Convenção. Para o juiz, o garantismo vai além de um limite ao poder punitivo. Ele fundamenta o controle difuso de constitucionalidade no caso concreto. Qualquer julgador pode deixar de aplicar uma lei que viola uma garantia fundamental, sem precisar aguardar a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Superior. A absolvição por insuficiência de prova não é um ato de generosidade. É a aplicação direta do axioma 9. E na ausência de prova suficiente, o Estado perdeu no ônus de provar. E os axiomas continuam vinculando o Estado durante toda a aplicação e execução da pena, não só até a condenação. Entenda isso. Entenda também que isso é tão forte porque nenhum juiz vai querer que seu caso, que o seu nome seja levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos sem respeitar os direitos humanos na sua vida pessoal. Isso mancharia muito seu nome e sua reputação. Então é por isso que o garantismo pode funcionar muito bem no seu caso concreto. Se você quer ganhar a habilidade de argumentar dentro da lógica de qualquer escola jurídica viva no pensamento jurídico da humanidade, acesse o site quetes.me e procura lá o livro Filosofia do Direito da Humanidade, que você vai encontrar um catálogo muito profundo e interessante para guiar você para realizar a argumentação dentro da lógica e da ideia do pensamento jurídico de qualquer escola que existe hoje no mundo, beleza? Então voltamos ao problema do início. Os axiomas existem, as constituições o incorporam. Os tratados internacionais o reconhecem e mesmo assim, só nos Estados Unidos, mais de 400 mil pessoas presas sem condenação. O garantismo tem um limite estrutural que a sua própria arquitetura não resolve. É uma teoria do que o Estado deve fazer. Ela não tem resposta para o que acontece quando o sistema que deveria aplicá-la tem interesse em não aplicá-la. Ferraioli parte do princípio implícito, que existe um sujeito coletivo. O sistema judicial, que, quando convencido da corretude do argumento, aplica a norma corretamente, porém, o campo jurídico não é um sujeito coletivo com uma vontade unificada. Ele é um campo de forças com agentes que carregam culturas institucionais, pressões sistêmicas e décadas de jurisprudência construída sobre outra lógica, sobre preconceitos, sobre visão restrita, sobre a vontade de punir e de demonstrar que tem poder para colocar
pessoas por critérios irracionais dentro da prisão. O que transforma uma teoria em força? O que faz com que o sistema de garantias deixe de ser argumento e passe a ser uma prática dominante? Essa pergunta não tem resposta dentro do garantismo. E é exatamente essa pergunta que a gente vai buscar perseguir nos episódios dessa série, que se você se interessar, eu sugiro que continue assistindo. Voltamos à cela lá do início do nosso vídeo. A pessoa que dorme lá hoje tem um advogado que conhece Ferraioli, que sabe os 10 axiomas, que invocou os precedentes da Corte Interamericana, mas teve seu habeas corpus negado. Não talvez porque o argumento estava errado, porque o argumento sozinho, de fato, não é a força suficiente para mover um sistema que tem interesse em não ser movido. O garantismo é a teoria mais sofisticada que o mundo já produziu para proteger o réu do Estado. Rigorosa, coerente, moralmente sólida. E ela tem um limite que a própria teoria não pode resolver. Uma norma não se executa sozinha. Obrigado por ficar até aqui, o final desse vídeo. É importante pra gente nesse início, mas antes que você vá embora, vou te deixar uma pergunta martelando na sua cabeça. Se o garantismo existe para proteger o inocente do Estado, o que acontece quando o próprio Estado usa as garantias para proteger a si mesmo? As referências completas desse vídeo estão na descrição, junto com o link pro site onde você encontra meus livros. Se você quiser continuar estudando mais sobre filosofia do direito, então procura aqui um desses 2 vídeos que você pode se aprofundar ainda mais. E muito obrigado mesmo. Não esquece aí de acompanhar para que você receba os próximos vídeos da nossa série. Valeu!